decorrer do dia eu vou encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Skis mais, vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com o projeto 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projeto 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais, a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente, com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais, a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos oficialmente ao vivo em mais uma live aqui das nossas quartas-feiras. Sim, tá basicamente uma quarta-feira santa aqui comigo, né? Então todas as quartas a gente está entrando ao vivo para falar sobre diversos temas aqui, sobre feridas, sobre curativos, uma avaliação mais avançada, como por exemplo,
Na quarta passada, a gente teve uma aula surreal falando sobre o cisto pilonidal. E hoje eu vou te aprofundar muito nos conhecimentos dos exames laboratoriais focado no tratamento de feridas. Então, assim, toda quarta-feira está sendo um aprendizado novo para cada um de vocês. Quem está participando de todas essas aulas, eu acredito que está elevando o nível para cima da atmosférica, tá? Então assim, turma, sejam todos bem-vindos. Vamos com tudo para a nossa live de quarta-feira. Eu espero que essa live contribua muito para a avaliação mais avançada dos seus pacientes, contribua para uma forma mais complementar dos exames aqui físicos, que você pode estar também relacionando com os exames laboratoriais. Então, uma aula fenomenal. Turma, mas todo mundo sabe, quem já é figurinha aqui marcado nas lives de quarta-feira, sabe que a gente inicia a live de um jeito totalmente diferente. A gente sempre inicia com energia super positiva. Então já chega aqui na aula e coloca assim, ó, boa noite, como é muito esticado, até quebrar o teclado aí do teu celular ou o teclado do teu computador, porque eu tenho certeza que essa energia positiva vai melhorar a nossa quarta-feira. Talvez nessa quarta-feira à noite você esteja saindo aí do estágio, você saiu aí, por exemplo, do seu trabalho, do plantão, da sua faculdade, está aqui ainda buscando cada vez mais conhecimento, porque eu acredito que quem faz esse esforço é porque sabe que a educação, ela pode transformar a vida de vocês. Então esse momento aqui de 1 hora e meia que vocês tiram comigo para acrescentar mais ainda no teu conhecimento, vocês são privilegiados, turma. Então assim, além do teu boa noite, vamos colocar palminhas, mas não para o professor João, para cada um de vocês que está aqui nessa aula, está se dedicando todas as quartas-feiras às 20 horas, de estar aqui presente, de buscar cada vez mais conhecimento. Porque isso aqui que eu trago, turma, não é para mim, não é para você, é porque eu confio que esse conhecimento aqui que eu estou levando para vocês, amanhã vocês irão utilizar nos seus pacientes e os seus pacientes terão resultados acima da média. Irão reconhecer de fato o trabalho da enfermagem, que esse trabalho fenomenal com base em ciência, turma, porque isso aqui é ciência que precisamos dominar, ok? Então vamos lá. Palminhas aí nos comentários para cada um de vocês, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser surreal. Turma, eu vou mais direto ao ponto, porque é muito exame que eu vou falar com vocês. É impossível, tá? Impossível, eu já te falo, é impossível te falar todos que a gente vai precisar em uma só aula, tá? Não tem como. Por que, professor, que não estou aqui? Porque é muito exame, turma. Se eu fosse falar de todos os exames aqui, a gente ia passar a madrugada, depois da madrugada, e aí a gente ainda nem ia conseguir ver todos os exames aqui. Mas eu vou direcionar essa aula para que ela seja o mais objetivo possível e que vocês, de fato, aprendam a não olhar para as referências dos exames laboratoriais, e sim saber o que é aquilo lá que você está solicitando ou o que é aquilo lá que está falando com a clínica do paciente. É isso que eu quero te ensinar na aula de hoje. Então pega caneta e papel, vamos com tudo para a nossa aula. Uma dúvida que eu recebo muito é seguinte: professor, o enfermeiro, ele pode pedir exames laboratoriais? E aí eu te trago até uma história que eu vivenciei. E essa história que eu vivenciei, eu ainda era acadêmico de enfermagem na época. Para vocês terem ideia, a loucura que é a vida do professor João. Na época que eu era acadêmico de enfermagem, na hora que eu estava no internato, na UBS, né, que é nos postos de saúde, eu fiquei com a enfermeira e tal. E essa enfermeira, ela sempre ficava pedindo para eu ir nos médicos pedir a solicitação dos exames. Só porque aquilo sempre me incomodou. Poxa, por que eu tenho que ficar indo toda vez? Só porque eu sou um interno, né? O interno faz tudo. Só porque eu tenho que ir toda vez lá na sala do médico, interromper a consulta dele para pedir que ele prescreva um exame laboratorial de, por exemplo, um hemograma. Para mim não fazia sentido. E aí eu com aquele negócio dentro de mim, cara, isso aqui não tá errado. E aí eu fui pesquisar dentro da portaria do município. E adivinha, lá dentro da portaria do município, tinha vários exames que a enfermagem já podia solicitar. E dentre eles era o simples hemograma que tinha lá também. Então assim, turma, é importante a gente saber as nossas resoluções, onde a gente pode pisar e onde a gente não pode pisar quando a gente fala sobre qualquer prática de enfermagem, ok? Mas aqui eu te trago uma resolução que particularmente para mim ela já é bem antiga, que é a de 97, a 195 de 97, que ela fala assim que o enfermeiro pode prescrever exames laboratoriais, desde que ele saiba para que ele está pedindo e ele saiba também avaliar.
Não adianta nada eu pedir um hemograma se eu não sei o que avaliar naquele hemograma e eu não sei relacionar com a clínica e nem com o exame físico do paciente. Se eu não sei correlacionar esses fatores, não tem sentido eu estar pedindo um exame laboratorial. Ok, turma? Então, assim, é isso que fala aqui nessa resolução. Sabe para que serve? Sabe que é por que você está pedindo? Então, você pode solicitar tranquilamente. E aí, teve uma atualização nesse ano, tá? Inclusive, aqui no canal, eu lancei até um vídeo exclusivo só sobre essa resolução. Depois da aula, vão lá no vídeo, 10 minutinhos, eu falo mais sobre essa resolução com vocês. Que é a resolução 787 de 2025, né? Ó, bem recente, tá? O quê? Com mês e alguns dias, né? Essa resolução. Então, o que é que ela vai falar? Olha só, turma, o que é que ela vai respaldar aqui vocês? Realizar anamnese, exame físico quando necessário, solicitar o quê, turma? Aqui, ó, exames laboratoriais e ou complementares, utilizar escalas para avaliação validadas, protocolos institucionais para complementar a avaliação de enfermagem da pessoa com lesão cutânea ou risco de desenvolvê-la. Ou seja, eu vou solicitar bem aqui, ó, tá vendo? Essa resolução aqui, a 787, se a de 97 ela não estava tão clara o exame laboratorial, essa aqui ela já falou bem claro, ó, você pode solicitar. Você que aí atua no tratamento de feridas, tem um paciente com feridas e não sabe, por exemplo, o que pode estar interferindo naquela evolução dele, você pode solicitar um exame laboratorial, tá? Ou, professor, estou desconfiando que esse paciente ele tem uma anemia, mas qual tipo de anemia e como eu vou diagnosticar? Exame laboratorial. Eu junto os fatores ali da clínica que o paciente vai trazer para mim, pode ser uma fraqueza, às vezes uma tontura, o tecido de granulação daquele paciente está meio pálido, né? Um tecido de granulação um pouco pálido pode ser por conta de uma anemia, como também uma má perfusão, então vou ter que avaliar relacionado a isso. E quando eu falo perfusão, eu também falo sobre exame físico, então vou correlacionar os dois, até chegar no fator causa. Ei, bebê, você pensou que ia chegar na aula do professor João e ia pensar que feridos e curativos é só escolher curativo? É não, tá, turma? A gente já começa a desmistificar daqui. Eu sei que muitas pessoas só querem o negócio lá pronto, tá, professor? Só quero o curativo. Beleza, você quer o curativo? A gente tem 7.000 tecnologias no mercado. E aí? Como é que eu vou escolher um curativo para um paciente que eu não sei o que o paciente tem, não sei histórico, não sei exames, não sei nada? Então, assim, turma, quando vocês estiverem com um paciente com lesão, já pensem logo. Deixa a lesão de lado, tá? Deixa a lesão de lado por enquanto. E pensa nos fatores que podem estar retardando aquela cicatrização. Quando eu falo esses fatores, eu falo fatores do paciente. Uma anemia, uma diabetes, uma hipertensão arterial, porque a hipertensão ela pode modificar ali os microvasos e provocar um retardo na cicatrização, um colesterol elevado, uma vitamina D ali pouca. Então tudo isso pode relacionar com esse paciente com feridas. Então assim, eu só te trago esse parêntese para deixar claro para vocês que sim, vocês podem solicitar exames laboratoriais tranquilamente, mas vocês precisam de uma aula como essa, de um acompanhamento com um professor como esse, para vocês ali terem o melhor diagnóstico, assim como os meus alunos do Projeto 2x+. É por isso eu falo, meus alunos do Projeto 2x+, são alunos totalmente diferenciados nas práticas de enfermagem, principalmente quando a gente fala sobre feridas e curativos. Beleza, turma? Vamos lá continuar. Quando a gente fala sobre exames laboratoriais, eu falo sobre 3 fases aqui importantes, tá? A fase pré-analítica, que essa fase aqui, turma, ela já começa na recepção do pedido do exame. Então, você solicitou o exame laboratorial do paciente, ele já entra automaticamente na fase pré-analítica. A fase pré-analítica também, ela vai ter ali o preparo do paciente. Por exemplo, se for um paciente que necessita de um jejum, e aí esse paciente que já foi solicitado o exame e que ele precisa de jejum, ele está na fase pré-analítica. A coleta do material, realizar a sequência dos tubos, tá? Identificação, a triagem, armazenamento, transporte. E turma, muitas amostras, elas se perdem aqui, ó, no transporte, tá? E, infelizmente, muitas amostras, elas tem alterações ali naqueles exames por conta de um transporte mal feito. Ou até mesmo na hora da coleta,
infelizmente, o profissional ele mexe o tubo da forma errada. Se ele mexe o tubo da forma errada, turma, infelizmente, aquele movimento também pode interferir na amostra desse meu paciente, beleza? Eu tenho também a fase analítica. Já a fase analítica, turma, ela fica mais responsável com o biomédico, com aquela pessoa que fica lá no laboratório, vai centrifugar, vai fazer tudo direitinho. Costumo falar que a enfermagem vai ter uma participação muito forte aqui, ó, vou botar até aqui, enfer, e aqui na fase analítica, enfer. Por que, professor? A enfermagem vai ter uma participação na fase analítica? Porque aqui na fase analítica é onde que eu vou ter o preparo do laudo. É onde que eu vou ter o laudo em minhas mãos para laudar o que é que aquele paciente tem. Então aqui eu tenho os resultados. A enfermagem pode avaliar esses resultados, como também a enfermagem prepara o paciente. Então pré-analítica e pós-analítica são fases muito importantes que a enfermagem precisa estar próximo, tá? E olha só, turma, tem dados que mostram que na fase pré-analítica acontece cerca de 70% dos erros quando a gente fala sobre exames laboratoriais, tá? Então, assim, essa fase precisa só de uma aula sobre ela, tá? Quiçá, né? Não sei se vocês querem. Aí vocês vão deixar aqui nos comentários se vocês querem uma aula voltada apenas para a fase pré-analítica. Porque a fase pré-analítica tem os tubos, tem aqui, por exemplo, punção venosa, os cuidados com a punção, enfim, foge até da área da ferida. Mas é uma fase muito importante que a gente precisa saber. Por exemplo, agora lá no consultório, Cuide Bem Feridas, onde eu atuo, meu consultório, a gente tem uma terapia agora que é o PRF, que a gente aplica, a gente tira o sangue do paciente num tubinho como esse, a gente centrifuga esse sangue e utiliza o sangue ali para cicatrizar feridas, né? Porque tem fatores de crescimento, enfim. O que eu quero chegar? Lá dentro, turma, desse curso, quando a gente faz, ou na hora do preparo da amostra para aplicar no paciente, a gente tem todo o preparo, certo? Todo aquele preparo para aplicar. E esse preparo também é uma fase pré-analítica, tá? Até nas terapias coadjuvantes, essa aula também poderia ser bem poderosa para vocês, tá? Mas vamos lá. Conforme foi que eu separei para vocês, um esquema perfeito. Por quê? Imagina só, a ferida para cicatrizar, ela passa por fases. E aí, conforme essas fases, ela vai apresentar necessidades diferentes. Então é por isso que não existe um curativo que você vai utilizar do começo ao fim da cicatrização. Por que que não existe, professor? Porque esse curativo ele vai mudando conforme as fases da cicatrização desse paciente. Então, por vezes, em uma fase, ele vai estar precisando de um correlato, de uma cobertura diferente. Já na outra fase, ele vai precisar de outra cobertura. Então, já vou mudando conforme essas necessidades do paciente. E aí, conforme essas fases de cicatrização, a gente até teve uma live também sobre as fases, eu falo aqui também, turma, sobre os exames laboratoriais do paciente. Então, exemplo, olha esse esquema, turma, vale ouro. Esse esquema aqui tá mastigado para você. Tá que nem aqueles, eu não sei quem já trabalhou em posto, mas tem ali nas mesinhas dos enfermeiros, tipo, como é que eu posso falar? Uma pescazinha com todos os programas que a gente participa, né? E aqui é tua pesca também, na hora da ferida, tá? Então tira aí um print, vai, tira um print. Tira um print, marca aí nas redes sociais, porque esse esquema aqui tá top. Eu só vou continuar a aula depois que você tirar o print. Vai lá no meu Instagram e me marca, tá? Vamos lá? Preparados? Preparados? Primeiro passo vai ser a avaliação inicial, beleza? Essa avaliação inicial é quando o paciente chega até você. E aí você vai ter que pedir aqueles primeiros exames para você entender e correlacionar com a sua clínica que você está entendendo ali, beleza? Bora lá! Então esse primeiro passo da avaliação é identificar os fatores sistêmicos, beleza, turma? Então aqui você pode pedir um hemograma, você pode pedir uma glicemia, né, a glicemia em jejum, você pode pedir tranquilamente uma hemoglobina glicada, você pode também estar solicitando para esse paciente uma albumina, que a albumina é uma proteína muito importante para a nossa regeneração tecidual, vitamina D para a nossa homeostase, a gente tem que avaliar, função renal, transferrina, a gente vai falar sobre ela durante a aula, ITB e aqui também a teste de perfusão do paciente. Então esses são os primeiros exames que você pode solicitar. Beleza, professor. Aí o paciente evoluiu para a fase inflamatória. Quais são os exames que eu vou estar solicitando? Na fase inflamatória, ou eu vou perceber se ele está mesmo na fase inflamatória,
ou se esse meu paciente não está com uma infecção e eu não sei. Quem é que vai te falar de verdade? Que é a fase inflamatória, diferente de uma fase infecciosa, vai ser o teu exame laboratorial. E aí, turma, eu tenho o quê? Eu tenho o PCR, tá? Proteína C reativa, o VHCS, o VHS, eu tenho a cultura da ferida, a procalcitonina, como também o leucograma. A gente vai falar de algum deles aqui. Passando as fases de cicatrização, tem uma fase proliferativa. E aí aquele suporte regenerativo. E aqui até dentro de todas essas fases eu recomendo até uma suplementação. Tem aquele famoso Proline, é muito bom da Nestlé para estar suplementando os pacientes aqui com feridas, né? Então assim, eu tenho uma fase proliferativa, que aí nessa fase ele precisa desses micronutrientes, esses aminoácidos essenciais para que ele consiga evoluir em uma ferida mais rápido. Assim como na fase de remodelação, que na fase de remodelação eu vou tentar identificar alguns fatores que podem estar retardando essa cicatrização. Porque, poxa, eu já cheguei na fase final, eu tenho que impedir que essa ferida tenha o que chamamos de reincidivas, tá? Então, se eu preciso impedir, eu tenho que avaliar possíveis causas que possam ter aqui reincidivas na lesão. Então, esses são alguns exames. Que é hemoglobina glicada, ferro sérico, ferritina, doenças autoimunes a gente pode buscar. E aí eu tenho exames mais avançados, como, por exemplo, exames de imagem, ultrassom Doppler. Então, alguns testes que a gente pode estar realizando, beleza? Turma, tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Nossa aula até aqui? Comenta aí no chat pra mim. Tá tranquilo de verdade? Karina, será que a Karina aqui, toda vez ela perde o meu slide, né? Karina, já disponibilizei. E a Elisângela também. A Elisângela é figurinha aqui marcada pra gente nas nossas aulas. Parabéns, tá, meninas? Vocês são incríveis. E aí, turma, tá tranquilo? Tá tranquilo nossa aula até aqui? Dá pra continuar? Ou você, não, professor, eu quero mais aula não, não tô gostando não. Vamos, bebê. Agora, ó, vamos pra aula. Vamos lá, de fato, falar de cada um dos exames que a gente pode estar utilizando para cicatrizar feridas. O primeiro é esse aqui. Esse, turma, é o que todo mundo pede. E até tem gente que fala, pede aí o hemograma completo. Oh, meu Deus do céu, parece subir para cima. Vocês já escutaram subir para cima? Redundância, né, que a gente fala. É a mesma coisa de falar hemograma completo. Por quê, turma? Porque o hemograma já é completo. Então, se você pede um hemograma completo, você só está falando subir para cima, basicamente. Então, vamos lá, turma, vamos lá. Hoje, quando você olha o teu primeiro conhecimento aqui da aula, tá? Você que está chegando hoje, nunca assistiu uma live do professor João, tá aqui perdido, caiu igual barata tonta, vê um hemograma como esse. Você hoje consegue avaliar cada ponto desse hemograma aqui e falar, poxa, isso aqui pode influenciar nesse detalhe, esse leucograma pode influenciar nesse outro ponto aqui. Hoje, você tem essa segurança? Porque muitos profissionais, o que eu vejo particularmente? Olha para cá, ó. Olha bem para cá, que é a referência. Isso aqui eu fazia, turma. Mas eu era do segundo semestre de enfermagem. Quando minha mãe é bem conhecida na minha cidade. E aí ela, sabendo que o filho dela era enfermeiro, o que ela fazia? Ia em todos os vizinhos, pegava os exames de todo mundo e mandava eu avaliar. Eu no segundo semestre, sem saber de nada. Porque, para quem não sabe, eu era da área da construção civil. Não era pedreiro, eu era técnico de edificação, tá? E aí, turma, eu sem saber de nada da área da saúde, minha mãe ia lá em todos os vizinhos, pegava os exames laboratoriais e pedia para eu avaliar. Sabe o que eu fazia? Olhava aqui, ó. Olhava as referências. Isso me fazia diferente? Poxa, eu estava no segundo semestre, é aceito. Mas agora uma pessoa que já é formada, que já recebeu ali seu diploma, por vezes tem 4, 5 especialização e ainda continua com essa prática, tá errado. Então é por isso que vocês estão na aula de hoje e eu vou te ensinar o passo a passo. O que não te falaram na tua faculdade em nenhum lugar sobre o hemograma. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando esse sangue é coletado, ele vai ser centrifugado. Quando esse sangue é centrifugado, eu vou ter essa divisão aqui, ó. Eu vou ter o plasma e plaquetas, eu vou ter os leucócitos, que eu posso chamar também de buff coat, tá? Ah, professor, eu quero falar desse nome. Não precisa não, bebê. Basta só falar leucócitos, tá? Basta só falar leucócitos, dá certo. Eu tenho também a parte vermelha, que é as hemácias. Novamente, essa parte mais amarelinha,
plasma e plaquetas. O meiozinho aqui, ó, esse meio eu chamo de leucócitos. E a parte aqui, ó, final, que é a série vermelha, eu chamo de hemácias. Professor, o que isso tem a ver? Quando você olha para o hemograma, você vai enxergar isso, turma. Olha só essa visão que vocês têm agora, ó. Série vermelha, que é aquela finalzinho lá do tubo, que são as hemácias. Eu tenho a série branca, que são as células de defesas, que são os leucócitos, que eu acabei de mostrar. E eu tenho plasma e plaquetas aqui, ó. Tá vendo? Então, basicamente, aquele tubinho centrifugado é o nosso hemograma. E a gente vai avaliar dessa forma, turma. A gente vai dividir esse hemograma tanto em séries vermelhas, série branca e depois eu avalio as plaquetas, tá? Costumo sempre fazer essa avaliação de cima para baixo. Ou, por exemplo, olha só a visão. Se eu estou desconfiando que o paciente ele tem uma infecção, para onde é que eu vou olhar primeiro? Série branca, tá? Quem vai alterar? Série branca. Os leucócitos vão subir se o paciente tem uma infecção. Se eu estou desconfiando ali que o paciente está sangrando muito fácil, o paciente ali tem problemas de coagulação, onde é que eu vou olhar? Para as plaquetas. Se eu estou percebendo que o paciente ele meio que está ali com sinais de anemia, para onde é que eu vou olhar primeiro? Série vermelha, tá, turma? Então, assim, eu vou direcionar o meu exame. Mas, professor, eu sou iniciante, por onde é que eu começo? De cima para baixo, bebê. Vai buscando alterações na série vermelha, depois busca alteração na série branca, depois busca alteração nas plaquetas. Então, vamos falar de cada uma delas para vocês. Primeiro, vou começar falando para vocês sobre o eritrograma, que é a nossa parte vermelha. E no eritrograma, eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Talvez poucas pessoas saibam. Eu vou dividir de 3 em 3, tá? 3 em 3. Então vamos lá, vamos falar. O eritrograma, o que ele tem a ver na ferida? Turma, a hemácia, ele é um componente muito importante porque ele leva oxigênio para os tecidos, oxigênio e nutrientes. Se eu tenho pouca hemácia ou tenho uma alteração na morfologia dessa hemácia, que pode causar uma anemia, e infelizmente eu estou levando pouco oxigênio para onde? Para a ferida. Então, se eu estou levando pouco oxigênio para a ferida e poucos nutrientes, qual é a consequência disso, bebê? A consequência disso é que essa ferida, ela estagna, ela não consegue cicatrizar, porque a ferida ela precisa de nutrientes e oxigênio, tá? Então, o eritrograma é importante nessa fase, tá? Então, a série vermelha diminuída, quantidade de oxigênio e também nutrientes da ferida são reduzidos. Então, a cicatrização pode demorar mais ainda desses pacientes, tá? Então é por isso que a gente vai avaliar profundamente se essa série vermelha está adequada. Primeiro passo que eu vou falar para vocês é sobre as hemácias e a hemoglobina. A hemácia ela vai corresponder à quantidade em números de eritrócito por mililitro de sangue. Já a hemoglobina é a concentração dessa hemoglobina nas hemácias. Beleza? E eu tenho também, turma, o hematócrito. O hematócrito ele vai ser a razão entre as hemácias e o plasma no sangue. Exemplo. O que é que eu posso aqui facilitar para vocês? Olha esse exame. Ó. Esse exame ele tem o quê? Um hematócrito de 44,8. Isso significa o quê? Que em 100 ml de sangue eu tenho 44,8% de plasma, tá? De hemácias. Então, turma, isso significa o quê? Que 44,8 ml eu tenho só de hemácias nesse sangue. O restante, os 56, né, se salvo engano, 56 vai ser todo de plasma. Então, o hematócrito é essa razão entre o plasma e as hemácias, tá? Então, toda vez que vocês virem isso aqui, ó, 44, olha só aqui nesse paciente, o hematócrito 46, significa o quê? Que ele tem 46, né, ml de hemácias em 100 ml de sangue. Beleza, turma? É isso que significa. Beleza? Para ficar claro. Então, hematócrito, essa razão. E aí tem alguns fatores que a gente vai avaliar no paciente que vai alterar essa razão. Por exemplo, quando você vai estar lá fazendo sua anamnese, você vai perguntar algumas doenças para o paciente. Se o paciente ele tem uma doença cardíaca congênita, ele vai aumentar esse hematócrito. Hematócrito elevado corre o risco de ter coagulopatias. Ou seja, trombos. Trombos, tá, turma? Corre o risco de ter trombos nesse paciente. Uma desidratação. Por que, professor? Uma desidratação vai ter o aumento do hematócrito? Porque eu perdi a parte líquida aqui do sangue, ó.
perdi o plasma. Então, se eu perco o plasma na desidratação, o meu hematócrito também vai estar elevado. E aí eu vou levar esse mesmo pensamento para quando vocês receberem algum paciente com queimaduras mais graves. Pacientes que têm queimaduras mais graves, eles correm o risco de ter choque hipovolêmico. Por que eles correm risco de ter esse choque hipovolêmico? Porque a queimadura, turma, tem um extravasamento muito grande desse plasma. Se eu estou perdendo muito plasma, eu estou perdendo líquido. Se eu perco líquido, eu tenho um choque hipovolêmico. Então, assim, na queimadura, o hematócrito vai estar o quê? Elevado. Por quê? Porque eu perdi plasma. Show, turma? Então, isso aqui também é importante. E doenças DPOcíticas também, pacientes DPOcíticos vai ter essas alterações. E eu já te falo, muitos pacientes com feridas, principalmente idosos, eles são pacientes DPOcíticos que chegam para vocês querendo cicatrizar uma ferida. Então são pacientes bem complexos. Por quê, professor? Esses pacientes são complexos, turma, porque eles passaram anos e anos fumando e agora tem as consequências do cigarro, que pode ser uma DPOC, e essa influência pode estar ali repercutindo na cicatrização daquele paciente, beleza? Então isso a gente vai avaliar. O que reduz o hematócrito? O que reduz o hematócrito que é a redução das células vermelhas. E aí vai ter uma anemia, uma leucemia, uma doença renal. E olha só, turma, eu gosto de dar essa aula, eu fico com um tesão tão grande, não sei vocês, turma. Eu tenho tesão de dar aula, principalmente quando chega nessa parte da fisiologia. Desculpem a palavra, tá, bebê? Mas olha lá, o porquê que a doença renal influencia no hematócrito. Pelo simples fato, turma, que o rim, ele tem um papel muito importante na produção, tá, do sangue, lá na medula óssea. Para quem não sabe, o sangue é produzido dentro do osso, tá, turma? Então, quanto mais água você bebe, mais sua medula produz sangue. Então, beba água, vamos beber água, vamos produzir sangue. Vamos produzir sangue comigo? Ó, vou produzir sangue. Sangue produzido com sucesso. Então vamos lá, turma. O que é que tem a ver o rim com essa produção de sangue? Eu tenho um hormônio chamado de eritropoietina. Essa eritropoietina, ela vai regular lá na minha medula óssea a produção de células vermelhas. Células vermelhas são o quê? O meu hematócrito, as minhas hemácias. Então, se o paciente tem uma doença renal crônica, ele vai ter uma deficiência nessa produção de sangue, logo o hematócrito dele pode ser reduzido, beleza, turma? Então, é por isso que o rim tem um papel muito importante na cicatrização. Hemorragias também vai reduzir aqui o meu hematócrito. Por quê, turma? Hemorragia, perda de sangue. Se eu estou perdendo sangue, eu estou aqui de frente com o hematócrito reduzido. Insuficiência óssea, e aí eu já te respondi, né, por conta que o sangue é produzido no osso. Então, esse sangue que tem uma deficiência óssea, esse paciente, ele vai ter essas alterações também. E a deficiência dietética, ou seja, a dieta do paciente também influencia muito na produção de sangue dentro do nosso corpo. Beleza, turma? E na lesão, o que é que pode acontecer? Beleza, professor. Você já explicou que o hematócrito vai ser reduzido ali, vai ter aquelas alterações, não leva oxigênio para a ferida, né? E eu nem te falei ainda sobre o exame laboratorial, né? Vamos lá, tem que ter calma. Na úlcera venosa, vou te dar um exemplo. O que é que acontece? Quando o paciente tem uma insuficiência venosa, significa que o sangue que está lá no dedo mindinho dele, tá? No dedo mindinho dele, não está conseguindo voltar para o coração. Como assim, professor? A gente tem dois sangue, bebê, dois tipos de sangue. O sangue venoso, aliás, vou fazer assim, ó, o sangue arterial, que sai do coração para o teu corpício, e o sangue venoso que sai do teu corpício para o coçarão. De novo, para não esquecer, ó. Sangue arterial sai do coração para o teu corpício e o sangue venoso volta do teu corpo para o teu coração. Mas, o que o professor não faz para vocês aprender, né, meu Deus? Oh, meu Deus do céu, é só piada. Eu sei que depois vocês vão tirar print aí, vão fazer meme, né? Eu sei, mas vocês vão aprender, o importante é vocês aprender. Agora imagina só, turma, o sangue que está lá no teu dedo mindinho. Como que de ângulos ele faz para subir lá do dedo mindinho até chegar no coração?
Ah, professor, eu tenho 1,5 m. Ah, fica fácil, né? Quem tem 1,5 m fica fácil. Tá mais perto ali de medir. Então, é o seguinte. Dentro das nossas veias, a gente tem vênulas, tá? Que são válvulas que vão empurrar esse sangue. Mas para essas válvulas funcionarem de forma adequada, eu tenho a minha panturrilha. Quando você caminha, sua panturrilha contrai e empurra esse sangue junto com as válvulas para o teu sangue voltar para o teu coração. Agora, quando esse paciente, infelizmente, turma, ele tem uma deficiência, uma insuficiência venosa, esse sangue ele não consegue subir. Esse sangue ele fica lá na perninha do paciente. Se esse sangue fica na perninha do paciente, com o tempo essas hemácias que não estão sendo trocadas, regeneradas, oxigenadas, infelizmente elas vão morrer. Essas hemácias morrendo ali no pé do paciente, no membro do paciente, elas vão eliminar uma substância muito importante para ela carregar o sangue, para ela carregar o oxigênio, que é o ferro. E quando ela libera muito ferro ali naquela região, eu tenho o que chamamos de dermatite ocre, que é essa coloração mais escurecida do membro do paciente, uma característica da úlcera venosa. Professor, entendi. Então quer dizer que o paciente que tem uma úlcera venosa, ele pode ter uma anemia? Pode, turma, ele pode ter. Quem vai falar isso? Exame laboratorial. Não vou te falar de certeza, porque no nosso corpo nada é certeza. Não tem uma certeza dentro do nosso organismo. Mas assim, se você for pensar que o sangue está morrendo no membro do paciente e eu preciso ficar regenerando essas células, logo eu posso ter uma pequena alteração no hematócrito por conta disso. Por conta que esse sangue está ficando estacionado lá, está morrendo essas hemácias e às vezes o paciente não tem como repor essas hemácias. Então ele pode ter uma anemia por conta da úlcera venosa, beleza? E agora a gente vai avaliar a nossa segunda parte do nosso eritrograma, tá? Que é o VCM, HCM e o CHCM. O VCM, ele vai falar sobre volume. E aí é bem simples, ó. V de volume. Então, quando eu falo de VCM, eu falo do volume, do tamanho da hemácia. Então, eu tenho uma hemácia microcítica, que é uma hemácia pequena, e eu tenho uma hemácia macrocítica, que é uma hemácia grande, tá? Então, quando eu falo do tamanho, eu vou falar de VCM, volume, V de volume. E agora eu falo também da hemoglobina, da quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, tá? E olha só que massa, turma. Quem dá a coloração do sangue, ali da hemácia, vai ser a concentração de hemoglobinas. Quanto mais hemoglobina eu tenho dentro da hemácia, mais vermelhinha ela vai ser, ok? Então, assim, o HCM vai ser a hemoglobina dentro da hemácia. E quando eu tenho pouca hemoglobina na hemácia, tá? Eu tenho uma hemácia hiporcrômica. E quando eu tenho muita, eu tenho uma hemácia hipercrômica, tá, turma? Então, assim, o HCM é a concentração dessas hemoglobinas. E eu tenho o CHCM. O CHCM vai ser a média entre os glóbulos vermelhos e a hemoglobina. Então, ele vai fazer uma média para ver se essa média está correspondendo. Para ver se está ideal a quantidade de hemácias para a quantidade de hemoglobina, beleza? Então, o CHCM ele vai fazer essa relação. E aí, turma, eu vou te falar um pouco sobre uma causa que retarda muito a cicatrização dos nossos pacientes, que são as anemias, tá, turma? Então, a anemia é quando o paciente tem um sangue com pouca hemoglobina, e a hemoglobina é a proteína que carrega o oxigênio, para você que não sabe. Ou seja, quanto menos hemoglobina, menos oxigênio ali naquele paciente. Qual é o diagnóstico Qual é o diagnóstico que a gente precisa? Laboratório. E aí eu tenho também as manifestações clínicas, que é a pele pálida, é um paciente porcorado, falta de ar, taquicárdico, sonolência, indisposição. E aí você está falando nesse exato momento aí, e você está falando, professor, eu acho que eu vou precisar do exame laboratorial, eu vou precisar avaliar uma anemia porque eu estou sentindo tudo isso aqui. Espero que vocês não sejam assim, porque tem muito aluno que é assim. Eu estou dando a aula, estou falando dos sinais clínicos, aí o aluno, bicho, professor, eu tenho isso? Será que eu tenho anemia? Não sei, né? Não sei, a gente tem que realizar exames para ver se o meu filho tem anemia ou não tem, né, bebê? Então, assim, aqui vamos focar nos nossos pacientes. Mas aqui são algumas manifestações clínicas que a gente pode avaliar na nossa anamnese, como também exame físico do paciente, tá? E a anemia pode ter consequências em 3 mecanismos principais. O primeiro é a diminuição da vida do eritrócito, ou seja,
pode ter uma hemorragia aguda ou uma hemólise ali presente. Por exemplo, na úlcera venosa, eu não tenho uma hemólise ali acontecendo porque as hemácias não estão morrendo no membro do paciente. Então pode ser um dos mecanismos da anemia, tá? Tem também defeitos na produção medular, ou seja, defeito lá dentro do nosso osso, no tutano, que não está produzindo hemácias de forma adequada, como também nos defeitos na maturação, ou seja, essas hemácias estão vindo defeituosas, e a gente vai ver cada uma delas aqui com vocês, tá? Olha só, eu tenho anemias normocítica, ou seja, ela está no tamanho normal, só porque ela é homocrômica, ou seja, ela é normal no tamanho e normal na concentração dessas hemoglobinas, estão normais. O que pode causar essas anemias? Vai ser hemorragias, uma hemólise, doença renal, doenças crônicas, tá? Eu tenho também uma anemia que chamamos de microcítica, ou seja, o tamanho dela é pequenininho, mas ela também é hiporcrômica. Além de pequena, ela tem baixa quantidade de hemoglobina. E aí, quais são essas anemias que a gente vai ter? A ferropriva, que é a mais comum que a gente tem, a talassemia, a sideroblástica ou infecção por chumbo também pode ser. Tem também a anemia que ela é grande, a hemácia é grande, macrocítica, porém a quantidade de hemoglobina dela também é normal. O que pode causar isso, professor? Uma anemia aplástica, uma anemia megaloblástica ou uma leucemia mieloide, tá? Então, a depender do formato da hemácia, ela vai ter alterações aqui no seu formato e vai ter uma doença que vai correlacionar, que vocês podem estar identificando. Professor, como é que eu vejo isso? Ó, novamente, como é que eu vejo que é um microcítico? Você vai ver no VCM, tá? Onde é que eu vejo que é hiporcrômico? Você vai ver no HCM. Então, você vai ver esses exames e vai correlacionar. Por vezes, lá a hemácia e a hemoglobina vai estar normal, mas quando você chega aqui, vai estar alterado. Então, se vai estar alterado, eu vou correlacionar com alguma dessas doenças para vocês, tá? Poderia fazer uma aula, e eu já até anotei isso daqui para o próximo mês, porque a gente já liberou o calendário. Hoje eu estava fazendo essa aula e aí me deu um estalo na minha cabeça. Poxa, olha aqui, isso aqui é um conteúdo de live, turma. Falar de cada uma dessas alterações no tratamento de feridas, porque são anemias que podem influenciar o paciente. Então, assim, próximo mês, porque eu já liberei o calendário, vacilei, dava para pegar um gancho, né? Mas próximo mês eu irei fazer uma aula apenas sobre anemia e a cicatrização de feridas, tá? Então, assim, vai ser... Aliás, eu vou fazer melhor, vou fazer ainda nesse mês. Vou fazer ainda nesse mês essa aula. Eu vou alterar uma lá, depois vou ver com calma o calendário e vou alterar e vou repostar lá o calendário para vocês, tá? Para quem está no grupo de estudos, já recebeu esse calendário tranquilamente. Aí eu vou só fazer uma pequena alteração, porque isso aqui dá uma aula muito boa, tá, turma? E aí eu vou falar um pouco sobre a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, turma, vai ser o seguinte. Ela vai ser por conta que eu tenho pouco ferro ali no meu organismo. Como é que vai acontecer? O ferro, ele é indispensável para a formação da hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Então, a hemoglobina vai ajudar a transportar o oxigênio no sangue do paciente. Sem o ferro suficiente, a síntese de hemoglobina fica prejudicada, bebê, afetando diretamente a oxigenação tecidual, beleza? Então, assim, o ferro é importante? Demais, tá? Demais. Aí, a absorção e transporte. Aí eu vou separar aqui por fase. O ferro, ele é absorvido principalmente no duodeno. Então, ó, onde é que o ferro é absorvido? Aqui, tá? Então, o que que acontece na anemia ferropriva? Lá no meu intestino, eu tenho uma má absorção, tá? E essa absorção, ela vai ter uma ajuda tanto da vitamina C, que reduz o ferro 3, né, que aqui é um componente químico, o íon, para o ferro 2+, que forma mais absorvível. Então, assim, quando você come aquela feijoada, aí tua mãe fala assim, menino, come aí, chupa aí uma laranja. Por conta disso aqui, tá, turma? Por conta que a laranja é rica em vitamina C, então ela vai ajudar nessa transformação do íon ferro 3+, para 2+, que é a forma mais absorvida. Após absorvido o ferro, ele é ligado na transferrina, que é a proteína plasmática que transporta até os tecidos. Então, a transferrina, turma, ela vai levar esse ferro, vai transportar
para os tecidos. Armazena em forma de ferritina lá no fígado, baço e na medula óssea. Então, assim, o que acontece na anemia ferrofrível? Eu tenho aqui a alimentação por ferro, eu tenho, infelizmente, a má absorção ali no intestino. Se eu tenho uma má absorção, eu tenho também baixa quantidade de ferritina. Lembra que a ferritina, ela vai armazenar esse ferro e a transferrina que vai levar lá para nossas células, né? Então eu tenho uma baixa concentração de ambas. Se eu tenho uma baixa concentração de ambas, eu não tenho uma síntese adequada aqui dessas hemoglobinas. Então eu vou reduzir a produção de hemácias, porque lá no meu osso, turma, lá no meu osso eu preciso desse ferro também para produzir mais hemácias, para sintetizar mais ainda. Então assim, por conta dessa má absorção, eu tenho, tá? Uma baixa produção da eritropoietina. Se eu tenho uma baixa concentração de eritropoietina, eu tenho uma baixa concentração também da síntese dessas hemácias na medula óssea, logo eu tenho pouca hemácia por conta da falta do ferro. Então essa aqui é a anemia ferrofrível. Não é porque o paciente tem ferro. Possivelmente a gente vai ter que avaliar o ferro sérico. Por quê, turma? Às vezes o ferro sérico, que é o ferro na corrente sanguínea. Por vezes o paciente tem um ferro, porque lembra, o que acontece na anemia ferrofrível? Ele tem ferro, tá? Mas ele tem dificuldade na absorção, ele não consegue transformar. Então, se ele tem dificuldade na transformação para absorver esse ferro, possivelmente o ferro sérico dele pode estar aumentado, pode ter ferro dentro da corrente sanguínea, mas a transferrina não está colocando esse ferro para dentro das células. Se ela não está conseguindo, e ele não está conseguindo colocar, eu vou ter uma baixa concentração de ferro nas hemácias, causando a anemia ferrofrível. Show? E aí você vai lá, todo bam, o paciente tem uma anemia, vou suplementar com ferro. Bebê, avalia o ferro sérico, avalia a transferrina. Por quê? Porque assim eu determino, será que se o paciente não precisa de uma suplementação mais voltada para a transferrina? Possivelmente esse paciente ele não precisa de uma suplementação de ferro, mas uma suplementação de vitamina C. Olha aí, turma. Quem é que vai determinar isso? Exame laboratorial. Por vezes você só vai estar empurrando mais ferro ali na goela do paciente, sendo que nem é isso que ele precisa de vitamina C. Professor, esse tempo todo, minha vida toda, eu aprendi errado. Pois tá aí, bebê. Aprendeu errado. Então, turma, de forma geral, aqui resumida, eu preparei esse esquema, né? Então, anemia ferrofrível, eu tenho baixa concentração de ferro ali nos meus tecidos. Quantidade suficiente de ferro, menor transporte de oxigênio, feridas tornam-se mais pálidas, estagnadas, demoram para cicatrizar, feridas em estagnação e demoram na hemoglobina. Então, assim, o ferro é necessário para transporte de oxigênio, também para os fibroblastos e colágeno. E aqui onde que eu tenho a fase de maturação. Maturação, como também eu posso estar falando da fase proliferativa. Tá? São as fases que precisam tanto de colágeno como também dos fibroblastos, principalmente para formar o que chamamos de tecido de granulação, que é esse tecido mais vermelhinho. Beleza, turma? Dica de ouro do professor. Caso de plantão, que aconteceu comigo. Olha só esse caso, turma. Olha só esse caso. Esse paciente que chegou para mim foi uma paciente, não foi nem paciente não, foi uma paciente idosa, tinha seus 87 anos. Ela chegou com uma hemoglobina de 2. Eu pensei que isso nem era possível. Recebeu bolsa de sangue, tudo direitinho. E mesmo assim a anemia dela não estava sendo, meu Deus, corrigida. A palavra que eu queria, não estava sendo corrigida. E aí foi pedido, né, os exames de ferro, como também o índice de saturação transferrina. E aí você observa, ó, que o ferro sérico da paciente estava alto, mas mesmo assim ela estava com anemia. Percebe que não é porque o paciente está com anemia por base de ferro que necessariamente ele vai precisar de ferro, tá, turma? Não, ó, essa minha paciente ela já tinha muito ferro. A capacidade de fixação dela estava muito alta, então não batia, certo? Não conseguia absorver. E o índice de saturação dela mostrou isso, porque o índice dela estava muito elevado.
Então, estava acumulando muito ferro ali na corrente sanguínea dela, e esse ferro ele não estava indo, tá? Não estava indo para as células. Então, a transferrina, ela vai ser produzida no fígado e vai ligar o ferro e transporta pelo sangue até as células, medula óssea, fígado e outras células, tá? Músculo, enfim. Cada molécula de transferrina pode carregar até, ó, olha só que massa. Cada molécula de transferrina, ela pode carregar em torno de 2 átomos de ferro. No entanto, em condições normais, apenas cerca de 30% desses sítios estão ocupados pelo índice de saturação transferrina. Então, o que é que eu quero chegar? O índice estava alto. Quando eu tenho um índice muito alto, eu tenho uma molécula lá no meu fígado que eu chamo de epitidase. E quando essa saturação está muito alta, ela vai bloquear a epitidase, que ela é tipo como se fosse uma porta para abrir o ferro. Então as duas vão trabalhar juntas para abrir e colocar o ferro para dentro da célula. Então eu tranco a epitidase, o ferro que está dentro da célula não sai para ocorrer a troca e nem eu consigo na minha célula absorver o ferro. Então esse índice fica acumulado, o ferro sérico também fica acumulado no paciente. A gente já descobriu a causa da anemia da paciente. E aí a gente entendeu que o quê? Que ela estava com índice de transferrina muito alto. E aí a gente vai avaliar quais são as condições clínicas dela. Vamos lá. Deficiência de ferro? Não. A gente já exclui todos esses daqui, ó, porque o índice dela está em 77. E o normal é de 15 a 50. Então o índice dela estava o quê? Elevado. Aí a gente vai avaliar. É uma paciente que tem doença no rim? Não tinha nada correlacionado no rim. Creatinina, tudo normal. É uma paciente que foi intoxicada por ferro? Também não. Era uma paciente que estava em casa, foi para o hospital com tontura, fraqueza e tudo mais. Ela tinha uma anemia hemolítica? Não era também uma paciente hemolítica, tá, turma? Não era. Era uma anemia sideroblástica? Está muito alto, ou uma talassemia, quando ela produz umas hemácias pequenas? Também não, turma. Também não. Ela não tinha essas condições genéticas, tá? Não tinha, era só uma paciente idosa, estava apresentando isso pela primeira vez. Eu falei que era o quê? Uma paciente idosa. Será que ela estava grávida, professor? Porque a gravidez pode gerar isso aqui, né? Pode. E aí, será que era porque a mulher de 87 anos estava grávida? Não, bebê. A gente foi pedir os exames do fígado, TGO e TGP. Adivinhe? 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 Coloca aí nos comentários. Adivinhe? A paciente sabe o que é que ela tinha? Hepatite. Então a anemia dela, turma, não era necessariamente pela suplementação do ferro, porque se você observar, o ferro ela tem. A anemia dela foi por conta de uma hepatite. Agora a gente descobriu a causa, por que essa ferida não está cicatrizando, bebê. Show, né, turma? Olha, turma, Ave Maria, como eu tô falando pra vocês, eu amo dessas aulas. Eu fico louco, desesperado quando eu recebo umas aulas como essa para entregar para vocês. Top, não é? Top. A gente já tá quase 1 hora. A gente agora que falou do hemograma. Tem exame aí, tá? Ó. Leucograma. Vamos para o leucograma, que aqui é a parte onde a gente vai avaliar infecção na ferida, tá, turma? Ó, eu vou te perguntar. Qual a fase da cicatrização que necessita dos leucócitos? Comenta aí abaixo para mim. A fase da cicatrização que a gente utiliza muitos leucócitos. Consegue responder para mim? Inclusive, turma, se você está gostando da aula, chegou até aqui, não esquece, deixa o teu like, verifica se você está inscrito no canal, verifica também o sininho das notificações, mesmo que você já esteja inscrito, porque às vezes o YouTube ele tira o sininho das notificações. E esse sininho é muito importante para vocês receberem sempre novas aulas aqui, vocês receberem sempre os avisos da aula. Ó, o professor João já entrou, então o YouTube já te notifica que a gente já vai estar ao vivo, vocês não perdem as aulas, tá? Então façam isso, verifiquem, compartilhem também a live depois com vários amigos, pode compartilhar até agora mesmo, tá, turma? Então aí, qual é a fase? Deixa eu ver aqui. Inflamatória. Inflamatória. Boa. Isso mesmo. Show! Perfeito. Fase inflamatória. Perfeito. Fase inflamatória. E aí, quando a gente fala do leucograma, a gente vai ter que entender essas células que a gente vai ter presente lá no leucograma. No leucograma eu vou ter os linfócitos,
os monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Eles são divididos em dois grupos. Os granulócitos, porque eles têm grânulos, né? Você perceber aqui o desenho, ó, todo mundo tem grânulo. E os agranulócitos, por quê? Porque eles não têm grânulos. E aí, na aula, para fazer, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu faço para esses bando de menino aprender isso daqui e nunca mais esquecer? Quem aqui teve filho, ou quem teve infância, né? Quem é novo, que nem eu, assistiu bem 10, né? Assistiu? Pronto, ó. Vocês vão botar aqui bem, né? Ó, bem, porque, ó, B, basófilos, E, eosinófilos, N, neutrófilos. E aí, vocês vão colocar assim, ó, leve mesmo. Leve mesmo. Por quê? L de linfócitos, M de monócitos. Então, turma, para vocês entenderem, os leucócitos é bem leve mesmo, turma. É bem leve mesmo, com o professor João, vocês vão aprender bem leve mesmo. Olha aí, turma. Vocês nunca mais vão esquecer disso, tá? Então, B, basófilos, E, eosinófilos, N, neutrófilos, tá? L, linfócitos e o M de monócitos. Bem leve mesmo, turma. Ai, se eu tivesse um professor como o professor João na minha época de faculdade, rapaz. Então vamos lá para termos importantes. Quando os meus leucócitos eles estão muito elevados, eu tenho o que chamamos de leucocitose. Quando os leucócitos estão baixos, eu tenho uma leucopenia. Leucócitos altos significa que esse paciente ele tem uma infecção ali presentes. Leucócitos baixos, ele pode ter uma doença ali, por exemplo, autoimune, tá? Então a gente vai ter que investigar aqui. Lembra lá da nomenclatura, bem leve mesmo, tá? Que vocês identificam aqui, ó. Os neutrófilos, tá? Ó, eosinófilos e basófilos. Linfócitos e monócitos. O que a gente tem maior quantidade, turma, vai ser os meus neutrófilos, tá? Ó, você perceber aqui, ó, 67% são neutrófilos. E esses neutrófilos, turma, eles vão estar na maior quantidade em adultos. O que a gente tem aqui? Ó, cerca de 67%. Tá? O restante, a gente vai ter eosinófilos, como também a divisão dos restantes. Lembrando que eosinófilos vai significar uma lesão aqui por parasitas, tá? Linfócitos, uma infecção ali presente. Basófilos pode significar ali um agente alérgico nesse paciente, beleza? Mas se esses leucócitos estiverem muito elevados, significa que esse paciente de fato tem uma infecção presente, tá? E infecção na ferida, ela é forte. Comenta aí todo mundo, infecção, ela é forte. Todo mundo comenta aí no chat. Toda infecção na ferida é forte. Comenta aí no chat. Toda infecção de ferida, ela é forte. Show? Comentou? Então vamos lá entender o que é o forte. Para quem aí está em outro mundo, ainda não pegou as aulas do professor João. O forte é esse mnemônico aqui, turma. O F, sinais flogísticos. O O vai ser o odor. E aí toda ferida que tem odor, de fato, ela vai estar infectada. O R vai ser o retardo na cicatrização. O T vai ser tecidos desvitalizados, ó. Necrose, como também esfacelo. O E vai ser o exudato em grande quantidade, então uma ferida muito exudativa, turma, significa que essa ferida ela pode estar infectada, beleza, turma? Então é assim que a gente vai identificar o forte na ferida, tá? E aí, falando dos neutrófilos, eu tenho só um termo importante para vocês. Quando esse neutrófilo, se vocês perceberem aqui, eu até mostrei que era a fase adulta, né, ó, fase adulta, ele tem maior quantidade, isso significa o quê? Que esse neutrófilo, quando ele sai lá da nossa medula, dessa produção, turma, ele vai sair jovem, que é o mieloblasto. E ele vai evoluindo, ele vai crescendo, tá? Ó, mielocítico, tá? Bastonete, e aí eles se tornam segmentados. Quando o paciente ele tem uma infecção ali presente, ativa e que está agredindo muito a parte hemodinâmica como também sistêmica do paciente, o nosso corpo ele entra em produção gigantesca de células jovens. Ele vai produzindo, produz, mas eu tenho uma infecção ali presente, essas células do jeito que tá, as crianças mesmo vão ter que enfrentar essa guerra. E aí essa guerra é o que chamamos de desvio à esquerda. Porque em vez de eu estar produzindo adultos, tá? Para combater a infecção,
eu estou produzindo, ó, desvio à esquerda, mais células jovens, porque eu estou precisando mais urgentemente possível daquelas células para combater aquela infecção presente no paciente. Então é isso que a gente chama de desvio à esquerda. Você já escutou esse termo? Algum profissional da saúde chegou para você, olhou ali o exame e falou: esse paciente aqui ele tem um desvio à esquerda. É isso daqui. Como é que fica no exame laboratorial, professor? Aqui, ó. Vocês vão ver, ó, que vai ter maior quantidade nesses dois aqui, ó. Desvio à esquerda. Então, se esses dois estiverem elevados, eu tenho desvio à esquerda. Por quê, prof? Porque são células jovens sendo produzidas, logo o meu leucograma vai estar elevado também ali no paciente. Beleza? Então é assim que a gente vai avaliar o desvio à esquerda. Show, né, turma? Só por isso merece mais um like aí de vocês. E agora, turma, qual é a fase da cicatrização que a gente precisa das plaquetas? E aí, fase da cicatrização, esse quem acertar ganha um brinde. A fase da cicatrização que necessita das plaquetas. Quem acertar esse ganha um bombom garoto do professor João. E aí, sabe? Que aula, turma, que aula. Eu amo dessa aula. Sabe? Sabe ou não sabe? Uma fase que as plaquetas têm um papel muito importante aqui pra gente. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três, dá-lhe quatro, dá-lhe cinco. Turma, fase de hemostasia, turma. Por quê? É a fase onde que o meu corpo ele está trabalhando para parar aquele sangramento. Então, o meu corpo ele trabalha para parar. Se as plaquetas estiverem em baixa concentração, infelizmente, o sangue ele não consegue parar de forma adequada e o paciente fica sangrando cada vez mais. Então, é uma fase que a gente vai ter que avaliar essas plaquetas. Geralmente, as plaquetas, turma, elas vão estar entre 150 mil a 400 mil, tá, turma? Qual é a clínica que a gente vai estar avaliando esse paciente? A gente vai estar avaliando se ela estiver abaixo de 20 mil, o paciente ele tem sangramentos espontâneos, ou seja, ele está parado e o nariz dele às vezes corre ali de sangue. Sinal que as plaquetas estão muito baixas. Petequias também presentes são sinais de plaquetopenia. E aí vocês vão lembrar: ah, professor, então quando o paciente ele tem dengue, é porque ele tem plaquetopenia e aparecem as pintinhas, não é isso? Exatamente, turma. O paciente que tem dengue, ele tem as plaquetopenias e é um sinal grave aqui da dengue, porque o paciente está reduzindo essas plaquetas. Ou como também vai ter ali hematomas presentes ali do nada naquele paciente, tá? Então ali são sinais clínicos de plaquetas baixas, tá? E aí, dentro dessa avaliação, eu posso também avaliar o coagulograma, que a gente vai avaliar o TP, que é o tempo de protrombina, e aí a gente faz esse exame e a gente vai ver se esse sangue ali ele para entre 11 a 12,5 segundos e meio. Eu tenho o TTP, que é o tempo de tromboplastina, e aí vai ser os valores de referência entre 60 e 70 segundos. O tempo de tromboplastina parcial ativa, que é o TTPA, vai ser em torno de 30 a 40 segundos. Paciente em uso de anticoagulantes, os valores são acima de 1,5 a 2 acima dos valores normais. Então vai ter uma multiplicação a mais. Exemplo, paciente ele usa anticoagulante, então vou multiplicar ou por 1,5 ou vou multiplicar por 2, aí para a gente ter um valor de referência a depender desses pacientes. Beleza, turma? E aí, o porquê que é importante a gente estar avaliando? Tanto o TP como o TTPA. Porque, turma, a gente vai estar falando da nossa cascata de coagulação. Professor, você vai explicar a cascata de coagulação? Não, turma, não vou dar esse nó na cabeça de vocês, não. Eu só quero que vocês entendam que eu tenho uma via extrínseca, que aqui vai participar o TP, e eu tenho a via mais comum desse paciente, tá? Eu tenho também a via intrínseca, que essa via vai participar aqui o TTPA, que é o que a gente avalia nesse paciente, ó. Lesão vascular, e aí tem os fatores, né, de coagulação aqui agindo até o sangue parar. Tem também a vitamina, que é muito importante a gente estar avaliando, porque ela participa aqui da cascata de coagulação, que é a vitamina K. Outra vitamina também muito importante, que é o
cálcio, turma. O cálcio também é outra vitamina que é muito importante para parar o sangramento desses pacientes, porque eles vai estar fazendo parte da cascata de coagulação desses pacientes. Beleza, turma? Então isso aqui é importante para vocês entenderem o porquê que o paciente tem uma ferida que não para de sangrar. E até é importante, vou até voltar, turma, porque é importante a gente avaliar as plaquetas até antes de desbridar uma ferida. Vai que você está lá desbridando a lesão, você não avalia corretamente, beleza? E aí, por não avaliar corretamente, você sangra o paciente, ele não para de sangrar, você não sabe o que faz. Por quê, turma? Anticoagulantes ali presentes. Show? Então, assim, antes de desbridar, dá uma avaliada nos exames laboratoriais, vê se está tudo ok para você estar realizando esse desbridamento, o paciente ficar tranquilo, sem sangramentos, fazer um procedimento bacana. Beleza, turma? Faça essa avaliação. E aí a gente vai avaliar também o PCR, que é a proteína C relativa. Ah, professor, pensei que era o PCR, aquele exame do Covid, que tacava o negócio aqui no nosso nariz. Não, turma, aqui é a proteína C reativa. A proteína C reativa, turma, ela é um marcador inflamatório, utilizado nos protocolos clínicos para o risco de infecção. Paciente que tem ferida, corre risco de infecção, turma? Demais. Então, quais são os valores de referência? Valores de referência vão ficar entre 1 e 3 miligramas por litro, ou seja, 0,1 miligramas por decilitro. Produzida pelo fígado, ela aumenta na presença de inflamações, traumas cirúrgicos, doenças autoimunes, tá? Feridas agudas infectadas é comum um PCR entre 30 a 100 miligramas, tá? É comum. É comum aqui o PCR está muito elevado em feridas agudas. E aí eu trago aqui alguns valores de referência para vocês entenderem. Então, assim, tá com uma ferida aguda, a gente vai avaliar pelo PCR. Inflamação leve, viral, esse PCR ele vai estar entre 10 a 40, beleza? Uma inflamação aguda ou infecção bacteriana, ele vai estar entre 40 a 200 miligramas por litro. Infecção bacteriana grave, que é queimaduras, por exemplo, acima de 200 miligramas. E aí, turma, para fixar o PCR em vocês, eu criei esse daqui, ó. O PCR, ele é um termômetro, turma. Como assim, professor? Um termômetro. Solicite o PCR como linha de base do seu tratamento de feridas. Reavalie entre 7 a 10 dias. Se caiu, o PCR caiu, o tratamento está funcionando. Se subiu, algo está evoluindo mal. Pode ser um biofilme, uma infecção secundária ou uma má escolha de um curativo. Então o PCR ele vai te ajudar até para ver se a tua conduta ali atual com aquele paciente está sendo positiva ou não. Por vezes a gente vai lá limpar com PHMB, faz um curativo lá com prata, mas mesmo assim a gente não vê evolução. Onde é que a gente vai conseguir ver a evolução da ferida aguda? No PCR. Então, assim, pediu o PCR do paciente, com certeza se tiver uma ferida, o PCR vai estar elevado. Fiz lá as primeiras condutas, de 7 a 10 dias eu solicito um novo PCR. Nesse novo PCR, eu vou ver se ele reduziu, então minha conduta há 7 dias atrás foi ok. Agora, se esse PCR evoluiu, eu vou buscar algumas causas, o porquê que aquele paciente evoluiu de forma negativa. Beleza? Então esse PCR, ele vai ser um termômetro para você. Da mesma forma, tem outro marcador inflamatório, que a gente chama de VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. O que é essa velocidade de hemossedimentação? VHS. Professor, eu pensei que VHS era aquelas fitas cassete. Quem é do tempo das fitas cassete, dos VHS? Eu não sou não, mas é porque eu sou muito fã de cinema, aí tem que estudar os VHS, né? Já aqui, turma, é a velocidade de hemossedimentação do paciente. Também é um marcador inflamatório, só que de forma mais lenta. Ele não é tão rápido como um PCR, mas é extremamente útil para acompanhar infecções crônicas ou autoimune. Então vamos lá. O PCR, ele vai avaliar o quê? Uma infecção aguda, no momento. O VHS, ele vai ser um marcador que vai te falar que essa infecção, ela cronificou. A gente nem utiliza mais essa palavra, esse termo de cronificar uma ferida. Vai ser uma ferida de difícil cicatrização, uma ferida complexa, beleza? Então, o PCR me diz uma infecção ativa no momento, o VHS
vai me falar que é uma infecção que está, infelizmente, prolongando naquele paciente, beleza? Então, olha aí, ó. Olha aí o resumo que eu falei para vocês. VHS em comparação com PCR. PCR sobe e desce rápido, ideal para ver a resposta do tratamento. VHS sobe e cai devagar, ideal para monitorar o estado inflamatório ao longo do tempo. E aí uma frasezinha que eu separei para vocês. O PCR grita, o VHS sussurra. Outro mostra a febre, o outro mostra o histórico. Então assim, ferida aguda, PCR. VHS, ferida cronificada de difícil cicatrização. Beleza? Ficou claro o marcador inflamatório? Quem aí pedia esses marcadores? Eu acredito que dificilmente tem enfermeiros que solicitavam. E é um exame assim fundamental para a gente identificar se esse paciente tem uma ferida que ele precisa de uma abordagem agora ou não. Então assim, uma baita oportunidade para vocês estarem se atualizando é aqui. Como eu falei para vocês, tá? Vocês precisam sempre acompanhar as aulas aí do professor João para dominar feridas e curativos de forma simples e fácil. Só ajeitar aqui, ó. Pronto. Simples e fácil com vocês. Beleza? Vamos para mais? Vamos para mais? Eita, a gente já falou muito exame, viu? Já falamos muito exame laboratorial. Já estamos com quase 1h30 de aula. Muito bom, turma. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos estar falando sobre esse tema com vocês. Vamos lá. Colesterol e a cicatrização. O que Django, o colesterol tem a ver com a cicatrização de feridas? Turma, seguinte. Quando o paciente ele tem um colesterol muito elevado e ele não toma aqui seus remédios de forma adequada, infelizmente essas placas elas vão crescendo cada vez mais. Essas placas que irão crescer na parede da artéria do paciente, com o tempo, elas vão bloquear o fluxo de forma parcial. Então, se eu bloqueio o fluxo arterial, turma, isso significa que o sangue rico em oxigênio não vai estar chegando até aquela ferida. Se esse sangue não chega até aquela ferida, infelizmente tem um retardo. Eu tenho o que chamamos de úlcera arterial. Então, o colesterol ele tem que estar controlado nesses pacientes. Tem também de forma parcial. Parcial o sangue até chega, mas chega em pouquíssima quantidade, porque a luz do vaso está um pouquinho fechada. Então, em vez de ela estar totalmente aberta para o sangue passar mais fácil, ela está mais fechadinha, o sangue passa com menor quantidade. Beleza, turma? Então, é um marcador muito importante. Trago aqui uma pesquisa que eu separei aqui para vocês, que eles avaliaram que o colesterol muito elevado ele vai interferir no que chamamos de neoangiogênese. A neoangiogênese é uma fase muito importante na cicatrização de feridas, porque essa neoangiogênese, turma, ela vai ter um papel muito importante para a formação de novos vasos. Para o tecido de granulação, eu preciso dessa formação desses vasos para que esses vasos levem oxigênio e nutrientes da forma adequada para aquela ferida. Beleza, bebê? Ficou claro? Ficou simplificado? Então aqui essa pesquisa foi feita, não foi com humanos, mas foi com ratos. Eles fizeram uma lesão em aproximadamente o mesmo tamanho em cada um dos ratos, e um dos ratos tinha um colesterol muito alterado, e observaram que o que tinha um colesterol controlado, a ferida cicatrizou mais rápido. O que tinha um colesterol não tão bom, a ferida demorou mais ainda para cicatrizar, para vocês verem o impacto do colesterol na cicatrização dos nossos pacientes. E aqui, turma, vai ter uma tabelazinha do colesterol para vocês entenderem mais aqui como é que funciona esse diagnóstico. O diagnóstico do colesterol, ele não vai ser baseado apenas nos valores não, turma. Ele vai ser baseado também no estilo de vida do paciente. Então, eu vou avaliar esses valores e vou ver o estilo de vida. Então, é por isso que vocês vão ver, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, o paciente aqui, ó, ele recebeu o perfil lipídico dele, ó, perfil lipídico de 256, né? 256 no colesterol total, em jejum. Então, ó, ele tá já com colesterol elevado, tá? Ó, 256, o normal é abaixo de 190. Então, assim, ele tá
bem alterado esse perfil lipídico dele. O HDL, que é o colesterol bom, em jejum ele tem que estar abaixo de 40. O HDL dele, ó, tá acima um pouquinho de 45. Aliás, tem que estar acima de 40, né? Então, o dele aqui está ok. A parte aqui dos triglicéridos, que é os triglicerídeos, o dele está no valor desejado, né? Que é abaixo de 150. Então, aqui também está ok. Mas o que complica nesse paciente chega agora. Colesterol HDL e o VHDL. Olha só, turma. O LDL, que a gente vai avaliar agora, já me dando um branco aqui. O LDL, que a gente vai avaliar agora, ele vai depender muito do perfil do paciente. Olha só o LDL, o colesterol ruim dele. O colesterol ruim dele está muito elevado. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente vai levar algumas considerações. Se você observar, ó, ele pode estar com colesterol abaixo, se ele tiver, ó, de 130, abaixo disso aqui, ele pode ser normal. Quando? Presta atenção, quando o paciente tem um estilo de vida bom, se cuida, pratica exercícios, não fuma, não bebe, mas o colesterol dele, o LDL deu 129, né? É considerado baixo por conta do estilo de vida dele. Agora, é um paciente que deu 192, mas o estilo de vida dele é totalmente desregulado, fuma, bebe, come muita comida gordurosa, come coisa com óleo, então ó, a gente vai levar esse padrão. Então o LDL vai depender do estilo de vida do paciente, e aí depende. Por exemplo, como eu falei para vocês, se o paciente tem 120 de colesterol de LDL, mas é um paciente que tem um estilo de vida bom, ele pode ser considerado com colesterol bom. Mas agora, esse de 120 com estilo de vida ruim, ele pode ser considerado com colesterol muito alto, tá? Então, a depender do estilo de vida do paciente, essa avaliação do colesterol ele vai ser alterado. Deu para entender, turma? Ficou claro? Então, esse baixo, intermediário, alto, muito alto, a depender do estilo de vida. Então, se eu vejo um paciente com estilo de vida ruim, eu vou classificar ele ó, com esses dois, tá? Com esses dois aqui que eu classifico o paciente. Agora eu vejo que é um paciente que se cuida, tem um estilo de vida bom, eu posso classificar ele aqui, tá? Aqui. Um desses dois. Então é assim que a gente classifica o colesterol do paciente. Mas sim, o perfil lipídico desse paciente está muito elevado. Show, turma? Deu para entender? Ficou claro? Então, assim, não vai no colesterol só pelos valores, não. Tem que fazer uma anamnese. Aí eu separei alguns estudos, o que é que eles trazem aqui pra gente, tá? Um dos estudos, ó, em paciente pré-diabético, níveis baixos de HDL associados com menor chance de cicatrização de úlceras em 12 meses. Então, vou ter que avaliar o perfil lipídico, como também o HDL. Lembrando que... Cadê aqui meu pincel? Tá aqui. O LDL é o colesterol ruim, por quê? Porque ele tem ó, o chifrinho do diabo, colesterol ruim. O HDL é o colesterol bom, por quê? Porque ele não tem chifre, eu só aprendi assim. Não tem chifre é colesterol bom, tem chifre é do diabo, é ruim, né? Então assim, o HDL, quando ele está também muito baixo, porque temos muitas vitaminas que necessitam de gorduras para sintetizar, que são as vitaminas lipossolúveis, tá? Então essas vitaminas, elas precisam desse perfil lipídico para que elas sejam absorvidas no meu corpo. Então assim, HDL muito baixo também vai interferir na cicatrização. Já na pesquisa com o modelo animal, a hipercolesterolemia induziu o atraso na cicatrização cutânea, na aplicação de HDL melhorou a reptilização. Então, eles também fizeram essa alteração. Ao mesmo tempo que o colesterol estava elevado, eles elevaram o HDL e viram também a melhora desse paciente. O estudo de cultura de células endoteliais, o excesso de LDL leva ao acúmulo do colesterol nas membranas endoteliais, diminuindo a proliferação e a resposta dos fatores de crescimento. Então, assim, o colesterol muito elevado vai modificar os fatores de crescimento. Isso aqui dá até bom, estava lendo esse estudo aqui, ele dá até bom em relação ao PRP e PRF. Tá? PRP e PRF, a depender dos exames aqui, vai ser alterados. Tá? Alterados.
Beleza? Marcadores renais. Estão gostando da aula, turma? Olha, hoje a aula está mais esticada. Geralmente eu levo 1h, 1h10 na aula, a gente já está quase 1h30 e ainda falta chama para a gente terminar. Então, ó, só quem está comigo até o final, coloca aí o hashtag Tô comprometido, vê até o final, bora dominar todos os exames laboratoriais. No final da aula, tenta tirar um print do teu caderno. O print do caderno é foda, né? Mas tenta tirar uma foto do caderno, me marca nas redes sociais, porque eu tenho certeza que o caderno de vocês possa estar cheio de anotações. E aí vocês tirem a foto e me marquem aí. Marquem aí, ó, no @prof João, não é João, João Victor, tá? Para eu ver o caderno de vocês. Marcadores renais. Vamos lá. O rim, ele tem algumas funções fundamentais na hora de cicatrizar a lesão. Ele vai ajudar na filtragem do sangue, ele elimina a ureia, ele elimina corpos cetônicos, ele regula, querendo ou não ali, a nossa PA, né? Com a nossa PA relacionada à renina, no processo de renina, angiotensina e aldosterona. Ele também vai produzir a eritropoietina, também vocês viram que é um hormônio muito importante na hora de produzir células vermelhas. Então tudo isso, o rim, ele vai estar ajudando o nosso corpo. Agora, quando eu tenho alguma alteração renal, a minha taxa glomerular também vai ter ali alterações no meu rim, que aí é que eu tenho o que chamamos de doença renal crônica, quando o paciente ele necessita de uma hemodiálise. Esses pacientes, turma, dialíticos, eles têm grandes dificuldades de cicatrizar. Por quê? Porque aqueles marcadores renais, como também a desintoxicação do corpo dele, depende de uma máquina. Não depende mais do teu rim, que é a filtragem daquele sangue. Então essa taxa glomerular, que vai depender muito dessa filtragem, que é lá na hemodiálise, vai alterar nossos exames laboratoriais, alterando a cicatrização, beleza? Então, doença renal, quando o paciente tem uma doença renal crônica, ele vai parar aquela função de controle de PA, função da eritropoietina, função ali da eliminação da creatinina, como ureia. Então, tudo do paciente vai ser alterado, tá? Rim deve estar ok. Ureia, creatinina, vocês devem estar avaliando, tá? Chegou o momento que eu gosto muito de falar, que é dos meus pacientes com diabetes, bebê. Então, tudo sobre a glicose neste exato momento. Turma, que aula pica, viu, meu amigo? Que aula boa aqui com vocês. Vamos lá, tudo sobre a glicose. A glicose, particularmente, é um dos fatores muito importantes na hora de cicatrizar uma ferida. Turma. Talvez seja o que mais as pessoas discutem quando vamos falar sobre feridas curativas, que é o famoso pé diabético. Ah, professor, o pé diabético não cicatriza a lesão. Ah, professor, o paciente tem diabetes, ele não vai conseguir evoluir. Não é isso. O paciente que tem diabetes, ele vai conseguir cicatrizar a ferida. Mas, todavia, entretanto, vai depender muito do controle glicêmico ali daquele paciente. Beleza, turma? Então, tenha o controle glicêmico de forma adequada para que ocorra uma cicatrização daquele paciente. E aí, vamos lá. A glicose é um exame laboratorial conhecido como glicemia. Ele vai medir a quantidade de glicose, que é o famoso açúcar, no sangue. É fundamental para rastrear o diabetes, além de auxiliar no monitoramento dos pacientes diabéticos e na avaliação dos distúrbios metabólicos. Quais são os exames que a gente pode solicitar do diabetes do paciente? Eu tenho aqui a glicemia em jejum, eu tenho um teste de tolerância à glicose, eu tenho a glicemia ao acaso, glicemia pós-prandial e a hemoglobina glicada. Então são alguns exames quando a gente fala sobre a glicose que podemos solicitar para a gente estar avaliando, tá? Teve atualizações, eu já vou trazer o quadro atualizado aqui para vocês. Mas antes, eu vou te falar um pouquinho como é que ocorre essa absorção da glicose. Turma, seguinte, eu tenho um órgão muito importante quando a gente fala sobre glicose, que é o meu pâncreas. E o meu pâncreas é onde que ele vai produzir uma substância que chamamos de insulina. Quando esse pâncreas ele não produz insulina, eu tenho o que chamamos de diabetes tipo 1. Agora, esse pâncreas, ele produz a insulina, porém, todavia, entretanto, ele produz de baixa quantidade
do que o meu corpo está precisando, eu tenho o que chamamos de diabetes tipo 2, que é a mais comum que temos. E basicamente os pacientes idosos que têm uma ferida que não cicatrizam, eles vão ter essa diabetes tipo 2. Passei 2 anos trabalhando numa emergência vascular. E todos os pacientes que chegavam até mim, eles tinham um padrão. Qual era o padrão, professor? Era um paciente que tinha um perfil lipídico muito alterado, era um paciente que tinha um perfil glicêmico alterado, um perfil da pressão arterial também bastante alterado. Ou seja, o paciente tinha colesterol, pressão alta, diabetes e fumava. Era o combo perfeito. Quase todos os pacientes que estavam lá com lesões que não cicatrizavam tinha essa combinaçãozinha maligna, tá? E aí, dentro do meu pâncreas, eu tenho o que chamamos de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans, eu vou ter células ali específicas, que são as células alfa. A célula alfa, ela vai produzir o glucagon, a célula beta vai produzir a insulina e a célula delta vai produzir a somatostatina, tá? Que essa daqui ela vai regular os dois, tá? E os dois, quando um aumenta, o outro diminui. Vem cá que eu vou te explicar aqui direitinho. Turma, quando você se alimenta, tá? Você se alimentou, o que é que vai acontecer? A sua glicemia ela vai aumentar, que é o açúcar no sangue. Quando a sua glicemia ela aumenta, ao mesmo tempo o meu corpo ele vai produzir mais insulina. Para quê? Para pegar essa glicose e colocar, direcionar de forma mais fácil para dentro da célula. Facilitar a entrada, tá? Porque quando eu me alimento, essa glicose vai estar na corrente sanguínea. Então, se eu tenho muita glicemia, o meu glucagon, ele vai diminuir, tá? Ele vai diminuir, minha insulina aumenta. Relação insulina e glucagon vai ser elevada. Agora, turma, eu tenho... Opa, quase ia desligando a live. Quase, meu Deus do céu. Me assustei agora. Me assustei que eu quase ia desligando a live. Meu Deus. Fiquei até esse tempo todo para desligar a live. Já pensou, turma? Agora, turma, presta atenção. Eu tenho uma glicemia baixa, né? Eu tenho pouca quantidade glicêmica na corrente sanguínea do paciente. O meu corpo, lá no meu fígado, ele vai liberar o glucagon. O meu fígado não, no meu pâncreas. Vai liberar o glucagon. O glucagon ele vai lá no meu fígado, ele vai quebrar algumas moléculas e liberar glicose para a corrente sanguínea. Então o glucagon ele libera a glicose para compensar a hipoglicemia desse paciente. Então essa relação da insulina, ela cai. Porque se eu aumento a insulina com o paciente hipoglicêmico, eu vou afundar mais ainda essa glicemia desse paciente. O paciente pode morrer. Tá? Então, assim, esse aqui é o controle que o nosso corpo vai ter. Então, essa relação insulina-glucagon, ela vai ser reduzida. Aí, fácil. Então, ó, muita insulina, muita glicose, a insulina aumenta, o glucagon abaixa. Pouca glicose, insulina abaixa, glucagon aumenta. Tá? E aí, você fica fazendo isso aqui, ó, todo o tempo. Para não esquecer mais, ó. Fixar aí na tua mente. Vamos lá, turma. Seguinte. Vamos seguir. E aí a atualização para vocês, tá? Isso daqui foi a atualização de 2024, tá? Sociedade Brasileira dos Diabéticos. Vamos lá. Glicemia em jejum. Normal, então vai ser abaixo de 100. Pré-diabéticos entre 100 e 125. E diabéticos confirmados acima de 126. Glicemia ao acaso, geralmente quem faz, turma, são pacientes já confirmados com diabéticos. Então, geralmente, ela não pode dar acima de 200. E agora aqui está uma atualização, que agora o TTGO, que é o testezinho da garapa, vai ter que ser feito em 2 momentos. Vai ter que ser feito em 1 hora, o paciente bebe ali a garapazinha, espera 1 hora, que aí ele vai fazer o teste. Se tiver abaixo de 155, tá normal. Agora, se tiver entre 155 e 208, o paciente pode ser diagnosticado como pré-diabético. Acima de 209, o paciente é confirmado com diabetes. A glicemia, ela vai ser avaliada novamente depois de 2 horas. Então, avalie em 1 hora, depois avalie em 2 horas. Se estiver abaixo de 140, está normal. Agora, se estiver entre 140 e 199, o paciente pode ser considerado como pré-diabético. Agora, está acima de 200,
pacientes também diagnosticados com diabéticos. E aí tem um exame que eu mais gosto, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada de um paciente normal, ela vai estar abaixo de 5,7. Já a hemoglobina glicada para o paciente pré-diabético vai estar entre 5,7 a 6,4. Acima de 6,5 é um paciente que já é diagnosticado com diabetes mellitus, tá? Então é assim que a gente vai avaliar pacientes com diabetes descompensada. Uma mega oportunidade que vocês estão tendo nessa aula até de estar se atualizando em nossas práticas. Vamos para mais exames. A gente vai falar agora sobre vitamina D. A vitamina D, turma, é um hormônio esteroide pleiotrópico, com uma função essencial metabólica de cálcio e fósforo para a modelação óssea. Então, assim, para os nossos ossos, como também para a nossa homeostase, a vitamina D vai ser essencial para os nossos pacientes. Beleza, turma? Além de ajudar na resposta imunológica, como também inflamatória. O que a vitamina D, professor, faz na ferida? Ela atua como hormônio imunomodulador e regenerativo, que vai estimular os fibroblastos, que é na formação do colágeno, e o colágeno é muito importante para que ocorra a cicatrização, principalmente na fase de modelação, como a fase também proliferativa. Eu vou ter também a ajuda nos queratinócitos, que os queratinócitos eles vão ajudar na fase também de epitelização, como também ela vai ajudar nos macrófagos. Como, professor? Porque ela vai ajudar na regulação inflamatória dos pacientes. Então, vitamina D é muito importante. E, por vezes, muitos pacientes, eles têm deficiência de vitamina D. Eles precisam aqui fazer uma suplementação. E, por conta de tudo isso que eu falei para vocês, ela vai participar da angiogênese e da produção da matriz extracelular na ajuda do epitélio. Eu mesmo, turma. Teve uma vez que eu tava me sentindo para baixo, cansado. E eu, meu Deus do céu, eu tô animado, não tá me faltando nada. E eu tô aqui com um desânimo. Era desse jeito, direto. E aí fui fazer exames e adivinha, o professor com uma deficiência de vitamina D. Tava muito baixa mesmo. E aí eu fiz uma suplementação, graças a Deus hoje tá tudo normal. Até hoje ainda faço suplementação. Por quê? Porque eu trabalho dentro de um escritório. Eu estou toda hora fazendo aula para vocês, estou toda hora aqui transmitindo aulas, estudando ali dentro de um consultório, estou atendendo, estou aqui dentro da empresa, então não pego muito sol. Eu preciso de vitamina D, tá? E aí o impacto, né? Fase inflamatória, vai modular a inflamação, evita a cronificação, reduz citocinas, ele é um pró-inflamatório. Fase proliferativa, ela estimula na formação de novos vasos, né? E aí vai ter aqui os fatores de crescimento, aumenta a síntese de colágeno, melhora o tecido de granulação e na fase de remodelação favorece o epitélio funcional e garante a regeneração mais organizada daquele paciente. Mais exames aqui para vocês. Exames de imagens, turma. Vamos lá. Temos aqui os dois mais famosos, o Doppler, como também o ultrassom. Um vai visualizar a profundidade, fístulas e perfusão desse paciente. Pode ter aplicação no consultório, mobilidade também de baixo custo. Nós, enfermeiros, podemos estar realizando ultrassom, tá? Inclusive, o professor Wesley Pinto me cobrou até uma live com vocês. E o ultrassom é a lente do enfermeiro moderno. Portátil, acessível, sem radiação e ideal para acompanhar a evolução da ferida em tempo real. Com o Doppler, ele se torna ainda mais poderoso. Você consegue medir a perfusão da área ao redor da ferida e ideal para avaliar pacientes com risco de isquemias e úlceras arteriais mistas, tá? E exames vai além da pele, que é a ressonância e a tomografia desses pacientes. Então, assim, esses dois exames, tanto a tomografia como a ressonância, são exames para te direcionar relacionados à osteomielite. Quer avaliar uma osteomielite, professor? Você tem que solicitar esses exames. A extensão de processos patológicos em torno da ferida. A angiorressonância traça a perfusão arterial sem radiação. Excelentes para avaliar tecidos moles, infecção, osteomielite, com também essas extensões, tá? Olha aí, turma. A TC e a angio-TC também vocês podem estar indicando.
mais indicada, mas quando há suspeita de comprometimento ósseo e vascular severo, aí a gente vai pedir uma TC, como também a angio-TC. Em resumo, aqui relacionado aos nossos exames laboratoriais, exame clínico da ferida, ultrassom profundidade, como também a secreção dos pacientes, o Doppler, vou avaliar perfusão, a termografia também é um exame que a gente pode estar utilizando para identificar tanto infecção como uma parte inflamatória, a ressonância, eu consigo avaliar osteomielite ou fístulas, e a decisão clínica baseada nessas imagens vai te direcionar ainda mais no tratamento de feridas. Beleza, turma? E para encerrar, eu tenho uma mega oportunidade. Turma, quem ficou até o momento dessa aula merece um prêmio, merece oportunidades, porque vocês são alunos dedicados, estão aqui buscando conhecimentos, então eu vou deixar uma oportunidade para vocês evoluírem mais ainda no tratamento de feridas de vocês, para vocês utilizarem tudo isso que eu te expliquei na aula de hoje e vocês aplicarem junto com o método 7A. Se vocês unirem os dois, esquece, vocês são um enfermeiro totalmente diferenciado, porque o método 7A, eu separei 7 pontos fundamentais que você precisa utilizar para avaliar uma ferida. E dentro do método 7A, você vai ter direito à certificação, uma biblioteca exclusiva, vai ter muitos materiais de apoio para vocês, que eu vou te ensinar a aplicar na prática com casos reais, tá, turma? Então, assim, o método 7A é o mais completo, é o que eu confio. Professor, quanto é o investimento? Turma, R$ 47,90. R$ 47,90 todo mês, professor? Não, uma única vez. Você paga R$ 47,90 e você tem acesso a um ano do método 7A. Uma baita oportunidade para vocês estarem se atualizando, dominando aqui feridas e curativos, a avaliação com base e evidência. Lembrando que R$ 47,90 é o ano, turma. Você vai ter acesso ao ano inteiro ao método 7A para cada um de vocês. Link está na descrição, comentário fixado, como também no comentário do chat, né? Como também no comentário fixado abaixo da aula. Então, todo canto vai ter o método 7A. Inclusive, acabou a aula, eu vou publicar lá no nosso grupo de estudos, tá? O grupo de estudos também eu vou liberar essa oferta lá para vocês. E para quem é de Sobral e região, também uma baita oportunidade para vocês estarem se atualizando, tá? Que é o World Class Imersão Feridas e Curativos. Deixa eu te falar, só temos mais uma vaga aqui, turma. Então, se você quer de Sobral e região, tá assistindo a aula, me manda mensagem, diz assim, professor, eu quero me inscrever no World Class Feridas e Curativos, que eu vou garantir a tua vaga nesse exato momento. Você tem apenas mais uma vaga, vai ocorrer dia 18 de outubro, um treinamento sobre feridas e curativos dentro de um consultório com pacientes reais com vocês. Turma, baita oportunidade para vocês estarem se atualizando, não é mesmo? Então vem comigo, vamos aqui para o World Class Feridas e Curativos. Turma, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido de fato a avaliar feridas, a avaliar com base nos exames físicos, exames laboratoriais, porque poucas pessoas conversam com vocês sobre esses exames. Poucas pessoas falam a importância do jeito que eu falo dos exames laboratoriais, tá, turma? Então, assim, hoje foi uma aula decisiva para vocês e ainda liberei essa oportunidade para vocês dominar a avaliação de feridas e ainda dominar também os exames laboratoriais. Então, foi uma aula completa, uma aula onde vocês, de fato, eu te entreguei os principais exames para cada um de vocês. Vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre o radiodermite, tá? O tratamento que é... Professor, o que é radiodermite? Você vai aprender na quarta-feira. Te falei, tá comigo, tá fechado comigo e comprometido comigo todas as quartas, você vai evoluir, vai deslanchar aí no tratamento de feridas, tá, turma? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, turma!